O texto de 1 Samuel é, num tanto, muito conhecido por toda a igreja por causa da história de Ana, que nada mais é uma história de superação. Mas, em todo o contexto da história, há muitas lições a se tirar daqui. Uma delas, ao meu ver, é de extrema importância no contexto familiar, do comportamento de um homem para com sua esposa, embora ele teria 2 esposas. Mas todo o texto nos deixa claro que, na matéria de amar, Eucana amava muito mais a Ana do que a própria Penina. Isso está claro no texto. Mas o que nós vamos compartilhar aqui, eu vou ser muito rápido, é a superação diante das dificuldades e das necessidades. Porque Deus tem maneiras, inúmeras maneiras de trabalhar, e todas elas nos confundem. Por mais que tentamos entender Deus, dificilmente vamos conseguir entender Deus. Porque todo o trabalho que Deus faz para nos abençoar, aos nossos olhos, é como se fosse ao contrário, como se nada tivesse acontecendo. E Deus, eu costumo dizer que ele complica e depois descomplica. Quando nós paramos para observar, e aí começamos a conjecturar conosco mesmo que está tudo difícil, tudo complicado, não tem mais nenhuma saída, está tudo dando errado, mas na verdade está dando tudo certo. Porque os caminhos de Deus é diferente do nosso. O texto nos mostra isso. É bem verdade que do dia 31 para o dia 1º, todos nós aqui, independente de que ambiente se encontram ou se encontraram, façamos os nossos pedidos a Deus. Todos nós fazemos uma lista na nossa mente, tem pessoas que até escrevem para apresentar a Deus, projetos para o ano todo. Para o ano todo. Bem, infelizmente, nem todos serão concluídos. Infelizmente. Nem tudo que você pediu a Deus no início desse ano será concretizado até o final deste ano. Nem tudo. Porque Deus prioriza algumas coisas. E a prioridade de Deus é a nossa vida espiritual. Por isso que tem algumas coisas que Deus não permite que temos no nosso tempo, e sim no tempo dele. Mas é bem verdade que toda conquista, tudo aquilo que você almeja na sua vida, seja ela material ou espiritual, requer disposição e posição. No reino de Deus, para receber algo de Deus, depende muito da sua posição, de como você se coloca na presença dele, de como você fala com Deus. O texto nos mostra isso. Quando você muda de posição, o resultado daquilo que você busca também muda. Eu gosto de compartilhar as coisas com uma igreja. Eu não tenho nenhum problema nisso. É difícil entender Deus. As coisas caminham por caminhos difíceis e a gente pensa, eu, por exemplo, penso que continuar é muito difícil. E Deus nos prova ao contrário. E quanto mais nós entendemos que é difícil, mais fácil é. É só perseverar. E por mais que nós tenhamos lutas e dificuldades, a posição que você se apresenta na presença de Deus, ele te responde da forma dele. Eu sou, de um tempo para cá, me retraí bastante, então eu tenho meus períodos de oração, mas é particular, comigo e Deus. Nem a minha esposa participa dos meus momentos
com Deus. E a maior parte desses momentos são no trabalho, onde eu me sinto mais à vontade para falar com Deus no meu ambiente sozinho. E diante de toda a dificuldade, Deus ainda tem nos abençoado, por causa da nossa posição. E uma delas é a perseverança de se manter em pé. Entende? Então, Deus, ele atende o seu clamor de acordo com a sua posição, de acordo de como você se comporta diante das necessidades e das dificuldades. Retroceder não é uma opção, tampouco desistir. Não é? Deus nos abençoou, né? A mim e a minha esposa. Nós conseguimos comprar um terreno lá na praia e vamos começar a construir. Isso já era um projeto nosso de muitos anos, mas tudo vem conforme o desejo de Deus. Não é como nós gostaríamos. Fica aí entre 15 e 20 minutos da praia. A gente queria um pouquinho mais perto, não é? Mas Deus falou que era 20 minutinhos andando. Mas se tiver um carrinho dá para fazer em 10. Entende? É o projeto de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a vida do cristão nunca será uma vida fácil. Eu nunca vou esquecer o que o meu pai na fé, Antônio Francisco, há 22 anos atrás, quando eu havia perdido tudo que tinha, tudo. E aí ele tinha feito um trato comigo. Vai lá, hoje é sábado, sai do trabalho, se droga. Eu já contei para os irmãos isso. Se droga, bebe, faz o que você quiser. Se você não morrer, vamos para a igreja. Dá uma oportunidade para Jesus mudar a sua vida. Bom, aqui estou eu. Entende? Então, quando eu me converti, ele disse para mim assim, agora as coisas vão ficar difíceis. Porque a gente, quando se converte, acha que as coisas vão ficar mais fáceis, e elas se tornam mais difíceis. Mas eu não esqueço a receita que ele me deu, perseverar. Perseverar, porque tudo coopera para que nós possamos desistir. Mas as Escrituras, qualquer livro da Bíblia que você lê, alguns dá até vontade de desistir. Mas logo na sequência vem a injeção de ânimo, porque a gente precisa prosseguir. E o texto de 1 Samuel, no capítulo 1, é um texto de superação, tanto familiar como particular. O problema de Ana era ter filhos. Isso era um problema para ela. Para Eucana não era um problema. Para ele não era um problema. Ter casado com Penina era o costume da época. A esposa não poderia ter filho, então ela cedia à sua serva para que o nome do patriarca, do marido, pudesse continuar. A sua descendência pudesse continuar. Mas o texto deixa claro que para Eucana, ele não se preocupava com o filho que Ana não poderia dar a ele. Ele não tinha esse problema. Mas era um problema para ela. Era um problema para ela. E a mulher que não procriava na época, que não dava descendentes ao seu marido, era mal vista pelas outras mulheres, pelos outros casais. E todas as vezes que Eucana subia ao templo para apresentar o sacrifício, ele apresentava sempre uma porção a mais para Ana. Mas eu entendo que a intenção dele sacrificar um pouco mais para Ana não era para que ela desse a ele filhos. Porque o texto mostra, com a própria fala dele, que ele não se preocupava com o filho que ela pudesse dar a ele. Ao meu entender, para Eucana, melhor era o bem-estar de sua esposa do que ter filhos com ela.
Porque o texto nos mostra que Ana era afligida de alma. Ela vivia em constante amargura com ela mesma. E todas as vezes que ela subia ao templo, a posição dela era uma. Quando nós olhamos do verso 10 em diante, nós encontramos uma outra mulher. A impressão que dá que nós estamos falando de duas mulheres com o mesmo nome, mas não é. Nós estamos falando da mesma mulher com duas posturas diferentes. Na primeira, ela só chora, ela só lamenta. Todas as vezes que ela se dirige ao templo, ela só chora, ela só se lamenta. Ela não tem momento de diálogo com Deus, do verso 10 até o verso 1. Ela não fala. No verso 5, quando nós olhamos, nós encontramos Eucana oferecendo uma porção dobrada de sacrifício para ela. Muito bem. O problema de Eucana aqui não era ter filho com Ana, era ter uma esposa saudável, sadia, de alma e de coração. Para que o lar pudesse ter um lar mais tranquilo, mesmo tendo as divergências entre Ana e a sua serva Penina por causa dos filhos. No verso de número 8, então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Se observarmos o verso 7, e assim o fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por quê? Porque a postura de Ana dentro do santuário era uma postura de lamentação, de choro, de uma mulher que já havia se entregado à derrota. E aí, quando você olha para o texto, tem no verso 7 uma vírgula. E aí está escrito: a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, todas as vezes que Ana subia ao templo, ela ia ao templo junto com seu marido e Penina. E o que Eucana fazia? Ele sacrificava. Para Ana, ele oferecia uma porção dobrada. Então, ele estava em constante oração, trabalhando, para que o seu lar fosse um lar sadio, para que a sua esposa fosse uma esposa saudável, de espírito, de alma. Enquanto Ana chorava, se lamentando por não ter nenhum filho. E Penina a irritava. E aí, quando Eucana pergunta para ela: por que choras? Eu penso que Ana deve ter respondido a ele algo a respeito de não ter filhos. Porque ele pergunta: por que choras e por que não come? Por que está de coração triste? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Então o texto deixa a entender que Eucana não está preocupado se Ana tem filhos ou não. Porque se vivermos dentro do nosso lar e de olharmos para as nossas dificuldades, para as nossas limitações, e todas as vezes que olharmos para as nossas limitações e dissermos assim: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, o pastor já pregou sobre isso aqui. Você vai continuar sendo a mesma coisa, se a sua postura for essa. Se você não se arriscar, se você não mudar, se você não se colocar na presença, se você não se levantar, não olhar para a dificuldade pelo tamanho que ela é e comparar com o tamanho do seu Deus. Porque o seu problema, as nossas dificuldades, as nossas limitações, ela pode ser maior. Mas o Deus que nós servimos é maior do que qualquer obstáculo na nossa vida. E Deus já nos mostrou isso.
Então, todas as vezes que Ana subia ao templo, enquanto seu marido sacrificava, ela chorava. Enquanto Ana está chorando e se lamentando, ela não é vista por ninguém. Porque ninguém se interessa por aqueles que estão cada vez mais baixos, cada vez mais fracos. Ninguém se interessa por aqueles que não prosperam, que não caminham para frente, que só se lamentam, que só choram, que só falam: eu não consigo, eu não posso, eu não vou andar adiante, eu não vou conseguir. Ninguém quer caminhar com aquele que caminha para baixo, todo mundo quer ir à frente. O problema de Ana é que todas as vezes que ela ia ao templo, ela se retirava no seu propósito, mas não se prostrava diante de Deus como deveria se prostrar. E Deus permanecia em silêncio. Porque Deus, para falar conosco, nós precisamos falar com Ele. Precisamos estar na posição, no momento, para que Deus possa falar conosco. Deus, Ele é tão sensível, tão educado, que Ele não invade a nossa privacidade. Deus não invade o nosso ambiente, a não ser que Ele seja convidado. Deus não pode mudar a situação de ninguém se você mesmo não fizer a própria mudança. O que Deus faz? Ele prepara, Ele instrui e ensina. O resto cabe a você. Se você não abrir a mente para aprender, você não aprenderá e não chegará a lugar algum. Se nós não abrirmos as portas do nosso eu para que Deus possa entrar e trabalhar e fazer a sua vontade, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E todas as vezes que eu olho para um texto da Bíblia como esse, e eu li esse texto muitas vezes, porque esse texto fala muito comigo, porque todas as vezes que nós passamos por algumas dificuldades, e isso aqui é com todos, por isso que eu disse que todos nós que estamos aqui, fazemos os nossos planos no início do ano, mas nem todos os nossos projetos serão concluídos, nem todos. Talvez aquilo que você mais deseja para esse ano, talvez é esse que não será concluído. E quando isso acontecer, aí pode bater o sentimento de desistir, de parar. Porque eu mesmo tive esse sentimento muitas vezes, de parar. E todas as vezes que dá o desejo de parar, eu vou parar. Porque você olha para um texto como esse, e aí você lê: ano após ano, subia até o templo para sacrificar, e a vida dela era a mesma. Então, ao entender o texto, não dá vontade de dizer assim: todos os anos é a mesma coisa, por que é que eu vou no templo? Por que é que eu vou orar? Por que é que eu vou louvar? Por que é que eu vou meditar na Bíblia? Se todo ano é a mesma coisa, entra ano e sai ano, tudo acontece do mesmo jeito, nada muda. Aí nós não falamos assim: por que é que Deus não muda a nossa situação? Por que é que Deus não permite que os meus projetos sejam eles concluídos? Por que é que Deus não permite que aquilo que eu almejo, eu possa alcançar? É assim que nós falamos. Porque tudo é tão difícil, mas na verdade nós é que tornamos tudo muito difícil. Porque quando nós olhamos para o texto, até o verso de número 8, quando o marido pergunta: espera um pouco, todos os anos nós subimos até aqui, todos os anos nós dobramos os joelhos para orar, todos os anos apresentamos sacrifício a Deus, e eu apresento um pouco mais para você. Ele não precisava disso. Porque é que ele dava uma porção dobrada para Ana, para suprir o sacrifício que ela deixava de fazer. Porque ela não sacrificava, porque ela só chorava. O choro de Ana, nesse contexto aqui, é um choro de lamentação. O choro de Ana, no contexto aqui, é aquele choro que ela está dizendo: por que, Senhor, eu não recebo? Por que a minha serva tem e eu não tenho? Por que Maria consegue e eu não? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E a solução está em nós mesmos. Já parou
para falar com Deus e perguntar a Ele, por que a minha vida financeira não flui? Por que eu não consigo? Por quê? Aí Deus vai te responder, porque você não se apresenta. Porque você quer que as coisas se antecipem a você, mas você não se apresenta. Todas as vezes, quando eu comecei a congregar nesta igreja, há 20 anos atrás, eu tinha muita dificuldade de vir aos cultos, por causa de trabalho. E eu sempre dizia, eu quero mudar, eu trabalhava numa açougue, eu quero trocar. Mas eu nunca me posicionava. Nunca. Eu sempre falava, Deus, eu preciso de uma oportunidade para poder cultuar, mas eu não posso deixar o meu emprego. Como é que Deus vai nos abençoar se você pede, mas ao mesmo tempo você diz que não pode? Porque requer sacrifício. Você tem que sacrificar algumas coisas. E quando eu comecei a pular de emprego em emprego, sair de salários mais altos para salários mais baixos, a falta de fé nos permite alcançar os nossos objetivos. Porque aí eu dizia para mim, mas o meu salário caiu pela metade, então eu não vou conseguir cuidar da minha família. Eu estou limitando aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Porque Deus não invade a privacidade de ninguém. Deus, ele só vai nos abençoar aquilo que nós possamos receber. Porque Deus, o desejo de Deus é nos abençoar de uma tal forma, mas Ele mesmo sabe que alguns de nós aqui, se recebermos tudo aquilo que almejamos, nós não estaríamos mais aqui. Isso é fato. Isso é fato. Eu vim para a igreja porque eu não tive mais opções nenhuma. Porque é assim que Deus faz. Quando Ele escolhe você lá fora e traz para dentro, Ele não nos escolhe pelo nosso passado e nem pelo nosso presente. Deus nos escolhe pelo nosso futuro, porque Ele sabe o que nós vamos produzir. Ele sabe disso. Porque quando Deus olha para um homem como eu, por exemplo, no passado, todas as atrocidades que eu fazia, tudo de ruim que eu fazia, mas era para mim mesmo. Deus então deve ter dito com ele mesmo, ou com a trindade dele, se esse rapaz é capaz de fazer tanto mal para ele, na minha presença ele é capaz de produzir muito. E aqui estou. Eu posso não fazer tudo o que eu gostaria de fazer, mas Deus tem me abençoado, e eu tenho abençoado outros, por intermédio de Deus. Porque esse é o propósito de Deus, é te abençoar, para que você abençoe outro. Esse é o propósito. Quando eu tentei trocar de emprego, por muitas vezes, entrei num trabalho pior. Fui trabalhar numa portaria de prédio, onde eu via a minha esposa uma vez por semana. Eu trabalhava de noite, ela trabalhava de dia, era o sol e a lua. Então eu tinha uma folga por semana, então esse dia eu conseguia ver a minha esposa. Falei, Senhor, não dá. Não dá. Aí um dia, orando, Deus falou assim, se coloca na posição de mudança, para que as coisas comecem a prosperar na sua vida. Você tem que mudar, parar de se lamentar, parar de dizer, eu não posso, mas será que eu vou conseguir? Mas será que vai dar certo? Tem que tirar, o será não pode fazer parte da nossa vida, no reino espiritual não. Porque se você vai falar com Deus, você faz um voto, você se sacrifica, você ora, se consagra, e no final de tudo isso, você fala, será que vai dar certo? Você coloca tudo que representa Deus em dúvida. Foi quando surgiu o projeto de cursar, e Deus deu condições à minha esposa
para que me abençoasse, e aqui estou, trabalhando num segmento diferente. Ficou um pouco pior. Porque não estou reclamando, Senhor. Mas é que o tempo é muito mais curto agora. Não é? Mas sabe o que é isso? Tudo que você faz com amor, no decorrer do dia a dia, tende a melhorar. Porque você adquire experiência. Se você faz o que gosta, você passa a amar o que faz. E aí tudo que você faz com amor prospera. Entende? Aí quando você muda de postura, você começa a ser observado pelos outros, você passa a chamar a atenção dos demais. Isso tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo, porque você precisa agradar todo mundo. Eu não sei dizer não, então eu vou dizendo sim, 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 vou me virando como posso. Mas foi isso que eu pedi a Deus, quando eu mudei a minha postura, a minha posição. E um dia, Deus falou comigo assim: eu te abençoei, agora você precisa abençoar. E aí foi um determinado assunto nosso aqui, na igreja. Então você abençoa a minha irmã, a minha filha, a gente abençoa. Porque é isso que Deus faz. Deus te traz lá de fora. Alguns nasceram na igreja, outros vieram de lá, porque na mesma situação que eu, não tinha mais opções para onde ir, então vou para a igreja. Aí Deus traz aqui, Deus trabalha, Deus limpa, estrutura, te abençoa, porque primeiro Deus tem que te abençoar. Aí quando Deus te abençoa, aí Ele diz para você: agora você abençoa o próximo, aquele que você abençoar vai abençoar outro, vai abençoar outro, vai abençoar outro, e assim sucessivamente todos serão abençoados. Por causa da sua postura, por causa da sua perseverança e por causa da sua dedicação. Muitos familiares, amigos, já disseram para mim: por que você não para? Porque desde quando eu te conheço, a sua vida é atribulada. Eu não paro, eu posso até diminuir o passo. Como diminuir? Estou me recuperando. Mas cair jamais. Retroceder jamais. Porque todas as vezes que eu me encontro fraco, eu pego um texto como esse para ler. Espera um pouquinho, todos os anos ela subia lá e nada acontecia, mas olha o texto, ela estava lá. Todo o tempo ela estava chorando, mas ela estava lá. Não importa como você está vivendo, não importa como é a sua vida, se você vem para o culto se arrastando, mas venha. Não importa se você vai chegar aqui e vai só chorar, não tem problema. Você vai dobrar o seu joelho e só vai chorar, se lamentar que não conseguiu, que nada aconteceu, que nada deu certo. Ninguém vai prestar atenção em você, não tem problema. Mas o Deus que nós servimos é o que interessa, Ele está nos observando. E você vai chegar aqui se arrastando, Deus já sabe o que vai acontecer. Você vai curvar o joelho e vai dizer a Ele: entrou mais um ano e nada aconteceu na minha vida, e vai continuar chorando. Pode até culpá-lo e Ele pode até entender você, porque Ele entende. Mas não retroceda, isso não é uma opção. Parar não é uma opção. Este ano será um ano difícil para todo mundo. Porque na nossa vida espiritual, tudo é muito difícil, mas tudo é muito prazeroso. É muito prazeroso. As coisas muito simples é aquilo que mais me motiva. Quando eu coloquei a última telha aqui em cima, que eu parafusei, eu não chorei de vergonha do Marcos e do irmão Ivan. Devia. A igreja não faz ideia da dimensão do prazer que eu senti quando eu coloquei a última telha aqui em cima. Sabe por quê? Não é por mim e nem pelos irmãos, é pela obra. É pela obra.
Eu mandei as fotos para o meu companheiro de trabalho, que trabalha comigo, ele disse, rapaz, como você aguenta, você não para. Você é intenso a semana inteira, você é intenso nos fins de semana, quando a gente não está aqui, você está aí, você não para. Eu disse, não posso parar. A obra não pode esperar, ela clama por urgência. Porque mesmo com toda dificuldade, mesmo entrando no templo durante todo o ano, chorando e se lamentando pelos desprazeres e as desventuras da minha vida, eu ainda sirvo um Deus que faz milagre, e o milagre chegará. Mas quando? Não sei. O que interessa é que eu preciso estar aqui, eu tenho que chegar aqui se arrastando, e eu não sei como foi o seu ano, como iniciou esse, como vai ser o ano, mas eu posso te dizer uma coisa, ainda que você esteja fraco, se arrastando, se lamentando, Deus preparará outros que te levantarão pela mão e te trarão até a presença dEle, você não estará só. E aí eu olho para um texto como esse e falo, todo ano ela sobe lá, todo ano ela ora, e nada acontece, mas você não vê no texto ela desistindo. O que eu encontro aqui é mudança de postura, mudança de atitude. Porque quando você está fraco, abandonado, porque uma coisa é você ter saúde, física e espiritual. Todo mundo quer ficar perto de você. Quando você está bem, quando você tem algo para oferecer, todo mundo quer ficar perto de você. Todo mundo quer ficar. Mas aí quando você perde a saúde, perde o seu financeiro, aí você já não consegue mais profetizar, porque não tem mais forças para orar. Você depende de alguém para te buscar em casa e trazer até a igreja. Eles somem. Desaparecem. Aqueles que dizem ser seus amigos. Não estou dizendo da nossa confraternização aqui, jamais. Daqueles que estão lá fora, te pageando quando você tem algo a oferecer. Quando você não tem mais nada a oferecer, eles te abandonam. Engana-se aqueles que dizem assim, vamos lá na Cracolândia, vou usar ela. Vamos fazer uma corrente lá, uma oração, porque lá está infestado de demônio. Não, de demônio não, lá não tem demônio. O diabo não está lá. Quando você vai no presídio, eu posso falar porque eu frequentei presídio por mais de 5 anos, vamos orar para que Deus quebre aqui a ação maligna do diabo. Ele não está lá. Não está lá. O diabo não se preocupa com quem já está derrotado, com quem não tem nada para oferecer. Ele deixa de lado. Porque ele já tirou a saúde, já tirou a paz, já tirou o lar, já arrebentou a vida do sujeito, então o diabo abandona. Ele abandona. Entende? Quando você não tem mais nada para oferecer o diabo lá fora, igual foi o meu caso, ele te abandona para que você morra. Entende? Aí vem o nosso Cristo. Porque Cristo não está interessado no que você tem para oferecer. Deus não está interessado se a sua saúde é boa ou é ruim. Não. Deus está interessado no que você pode produzir no futuro. Quando as pessoas olham para nós e nos subjugam como esse aí não serve mais, esse aí acabou, aí Jesus lá em cima fala, é esse que eu quero, porque é esse aí que pode produzir o que outros não podem produzir. Entende? Era o caso de Ana, porque todas as vezes que ela subia no templo, ano após ano, nada acontecia, porque o seu choro era um choro de lamentação. Aí vem a mudança de postura. Entende? Olha o verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, esse é o sacerdote,
Esse é o sacerdote. Assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Então Ana está chorando, Eucana está sacrificando, aí eles terminam o sacrifício, vão comer, porque eles estão comendo e Ana está chorando. Porque no verso 8, Eucana vai falar com ela. Então eu entendo que aqui ele interrompe a sua refeição e vai ao encontro dela. Porque todos estão reunidos. Eu imagino que uma mesa, um banquete, eu não sei lá, mas eles estão reunidos comendo. O sacerdote está sentado. Então o texto me leva à imaginação, verso 8, Eucana se levanta e vai conversar com a sua esposa. Ana, por que chora? Por que você não come? Por que está com o coração triste? Pode ver que tem uma vírgula. Ele deve ter suspirado, cansado do mesmo texto, da mesma situação, ano após ano, a mesma coisa. Ele fala, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. O que ele está dizendo? Está te faltando alguma coisa? Falta amor? Falta carinho? Falta atenção? O que é que está faltando que um filho pode suprir? Porque o filho não pode ser maior que o marido. Tampouco maior do que a mãe. Eu não troco a minha esposa por nenhum dos meus filhos. Nenhum deles. Nenhum. Nem pela minha filha, que é o que eu mais amo na vida. Não troco. Não troco. Nós vamos fazer hoje, esse ano, 31 anos de casamento. Se você contar de 88, 28 de setembro de 1988. 8 e pouquinho da noite, num salão chamado Passatempo, eu dançando uma música com ela lenta, e ela falou, namora comigo, pelo amor de Deus. Eu digo, namoro. Eu brinquei com ela essa semana, falei, você está doentinha, está frágil, já chegou aos 49, podia te devolver para o seu pai. Não é? Mas é até na doença. Então, ela disse para mim, filho, aproveitou a carne, agora rói o osso. Então, Eucana pergunta para Ana, o que te falta que um filho pode suprir? Por que é que você não come? Por que o seu coração está triste? Ele está querendo dizer para ela, levanta a cabeça, muda a sua postura, muda a sua situação, porque só você pode mudar a sua situação. Ô irmão, que heresia é essa? Deus muda a minha situação, se você abrir oportunidade para que Ele mude. Eu disse aqui há poucos minutos atrás, quando eu queria ficar mais tempo na igreja, o trabalho não me permitia, e eu dizia ao Senhor, eu preciso estar mais tempo na igreja, mas se eu for trabalhar num trabalho de segunda a sexta, em outra profissão, que eu só sei cortar carne, eu vou ganhar pouco. Aí eu vou ganhar pouco, eu não vou conseguir cuidar da minha esposa como ela merece, como um pai de família deve fazer. Aí você está limitando Deus na sua vida. Como é que eu posso mudar a situação do rapaz, se ele antes de pedir, ele já está dizendo que não dá certo? É isso que o Eucana está dizendo para Ana, olha, se todas as vezes que você entrar aqui, você só chorar, só se lamentar, só dizer que não tem, que não pode, que não recebeu, como é que Deus pode falar alguma coisa para você? Como é que Deus pode te abençoar se você não muda a sua postura? Se você não dá um passo adiante? Ô irmão, mas não é só orar, é só orar. Mas você tem que orar e agir. Você tem que orar e agir. Pega aí o seu currículo. Pega aí o seu currículo. Estudei até a 4ª série. Profissão nenhuma. Profissão nenhuma. Leva na empresa. Coloca lá, detalhe. Você oferta, você dizima, você ora, você consagra, você faz vigília. Você é o primeiro a chegar na igreja, o último a sair. E põe o seu currículo lá. Aí vem o ímpio. Estudou 5 faculdades, experiente, e coloca lá. Você acha que quem vai receber a oportunidade de emprego? Aí você não recebe a oportunidade de emprego, você fala, poxa Deus,
Eu estou orando tanto por emprego. Eu preciso tanto trabalhar. Mas você faz o quê? Nada. Você não se qualifica. Porque o emprego tem, o que falta é qualificação. Você não estuda, não se interessa, não se qualifica. Como é que Deus pode te abençoar? Como Deus vai te colocar na frente daquele que passou a vida inteira se qualificando para aquilo? Porque ele não ora? Porque ele não dizima? Porque ele não é cristão? Não. A sua situação depende de você. A mudança tem que partir de você. A mudança tem que partir de você. Eu não tenho problema nenhum em mudar. Já mudei muitas vezes na minha vida. E mudo de novo se preciso for. Para alcançar os meus objetivos. Porque todas as vezes que você muda, que você se posiciona, que você se coloca na posição, Deus responde a sua oração. E aquilo que você busca, você alcança. Por intermédio de Deus. Por intermédio de Deus. Então quando nós olhamos no verso de número 9, todos estão comendo. Porque todos já se sacrificaram. Mas Ana permanece chorando. Então quando nós olhamos para o verso de número 10, olha o que diz o verso de número 10. Levantou-se Ana, vírgula. O que nos remete à frase levantou-se Ana. E eu quero pensar o melhor, ela estava de joelho, chorando e se lamentando. E com amargura de alma, porque era o que ela sentia. Todas as vezes que Ana subia ao templo, ela só chorava. Sua serva a irritava. Sua alma se amargurava. Está vendo, Senhor? O Senhor deu filhos e filhos para ela, para mim nada. Para mim o Senhor não deu nada. Se eu fosse Deus, eu falava, você só chora. O que é que você quer? Fala comigo. Porque Deus não é monólogo. Deus é um Deus de diálogo. Meu irmão, mas Deus sabe tudo, sabe, mas Ele quer ouvir você falar. Olha que coisa linda. Deus sabe tudo, mas Ele quer ouvir você falar. Fosse eu sei de tudo. Então quando a minha esposa fosse abrir a boca, não fala que eu já sei, não quero ouvir. Eu já sei. Ah, amor, mas não, eu já sei, não precisa falar. Não haveria diálogo entre eu e ela. Se eu pudesse antecipar as falas, os pensamentos, não haveria diálogo. Não precisa falar que eu já sei que todo mundo está pensando aqui, não precisa falar, não haveria diálogo. Deus é assim, Ele já sabe o que você vai falar, Ele sabe o que você precisa, e mais, Ele sabe o que você está sentindo, mas Ele quer ouvir você, porque Ele é um Deus de diálogo. E não pensa que é porque Ele não tem ninguém para conversar, não. Nossa, Deus não tem ninguém para falar, então Ele precisa que eu fale com Ele. Não é isso, é porque Deus gosta de ouvir a melodia da sua voz. Mesmo que você seja rouco, fanho, gago, não importa, Deus quer ouvir a melodia da sua voz. E para aqueles que não falam, Deus quer ouvir, Deus quer ver os sinais, Deus quer interpretar, mesmo já sabendo, mas Ele quer ouvir você dizer, Senhor, eu preciso, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não consigo sem a tua ajuda. E aí Ele vai te dizer, coloca-te na posição, faça por onde, que eu te ajudarei. Aí Ana se levantou-se e com amargura de alma, vírgula, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aqui é um choro diferente. Aqui já é um choro de alegria. Porque quando Ana se levanta, todos estão comendo, viaje no tempo,
Todos estão comendo, festejando. Eucana vai e conjectura com ela: por que choras? Por que está triste? Por que você não come? Eu não sou melhor do que 10 filhos? De repente ela diz para ele: você é melhor. Aí no verso 10 ela se levanta. Então eu entendo que Eucana já se retirou. Ela se levanta. Mesmo amargurada, ela vai para um outro ambiente. E nesse ambiente ela ora a Deus. E chora abundantemente. Detalhe. Enquanto Ana chora no verso 8, só Eucana presta atenção nela. Porque só ele sabia o que eles viviam. Preste atenção que o sacerdote em nenhum momento conversa com Ana. Em nenhum momento o texto nos diz que ele estava observando ela. Sabe por quê? Porque todo ano era a mesma coisa. Todos os anos era a mesma coisa, é a figurinha carimbada. Todos os anos. O texto de Eliseu e da mãe que perde o filho, que vai pelo caminho com o coração amargurado pela perda do filho, e eles perguntam a ela, Geazi pergunta: está tudo bem? Tudo bem. Porque ninguém precisa saber das suas lamúrias, dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus apertos, dos seus desejos. O crente tem que se manter na posição sempre. Mesmo ruim, ele tem que se mostrar que está tudo bem. Porque você contagia os demais. Entende? A tua fé, tem que ser uma fé contagiante. As pessoas têm que olhar para você e dizer: poxa vida, é tanto sofrimento naquela família, é tanta luta, é tanta dificuldade, mas olha, em pé, sempre sorrindo, sempre tranquilo, com a sua Bíblia do lado, caminhando, cabeça erguida. Mesmo você por dentro, destruído, arrebentado, acabado, você tem que se mostrar firme, para que os outros enxerguem você diferente. Porque se você se mostrar frágil demais, derrotado, andar de cabeça baixa, as pessoas vão te olhar e desdenhar da sua pessoa. Olha o coitado, tadinho, está fraco, está acabado, está destruído. Eu não quero uma vida dessa. Eu não quero um caminho desse. Ir à igreja para quê? Ir à igreja para quê? O amigo que trabalha comigo, nós já estamos juntos há quase 4 anos. Quando eu o conheci, ele estava recentemente separado da sua esposa. E ela mal deixava ele ver o filho. E um dia eu peguei ele conversando pelo WhatsApp e chorando, e eu perguntei o que foi, e ele me relatou a história. Eu falei: então deixa que eu converso com a sua esposa. Ela vai pensar que é você, mas deixa que eu converso com ela. E todas as vezes que ela começava a falar brutalmente com ele, eu ia respondendo ela a moral da história. Ele sempre diz para mim: olha, você mudou a minha vida. Eu e a minha ex-esposa somos amigos. E os meus filhos. Porque a sua postura prepara mudança na vida dos outros. Irmão, ele é crente? Não. É um simpatizante. No final do ano, ele mandou uma mensagem para mim dizendo assim: a minha oração, que é como eu ensinei para ele, a gente ora quando vai começar a trabalhar e quando termina. Ele aprendeu o hábito, para a gente não se acidentar, essas coisas. Aí ele escreveu assim: olha, meu amigo, a minha oração era para que Deus supra todas as suas necessidades e acalme todo o seu coração por causa de todos os seus problemas, porque você foi o pai que faltou na minha vida. Olha, como as suas atitudes e as suas ações podem mudar a vida dos outros. Entende?
Tem um casal na igreja que me convidou para ser padrinho do casamento dele. E eu disse para a noiva na época que me convidou: por que você quer que eu seja seu padrinho se a gente não nos conhecemos? Não temos tanta intimidade. Era pela referência do seu casamento. Entende? Então nós somos observados. A sua atitude pode mudar a vida do outro. Foi por isso que Deus nos trouxe aqui. A nossa missão aqui é trazer transformação aos demais. Nós mostramos o caminho e Deus faz o resto. Então, quando todos estão sentados comendo, o sacerdote nem sequer olha para ela enquanto ela chora. Por quê? Porque Ana era uma figurinha carimbada no templo. Todas as vezes que ela chegava no templo, ela só chora, só se lamenta. Só eu não tenho. A pior atitude de um cristão perante Deus é dizer a Deus assim: olha, eu não tenho, o Senhor não me deu, mas deu para Ele. Entende? Você está dizendo a Deus: eu estou com inveja dele, porque ele tem ou não tem? No verso 10, quando ela se levanta, muda a sua postura, muda a sua atitude. Agora o choro é um choro diferente. Você vê no verso 11, ela desperta a atenção de alguém, e não é do seu marido. Não é do seu marido. Ela desperta a atenção do sacerdote. Aqui não tem isso. Graças a Deus não tem isso. Mas se você chegar perto do seu pastor todas as vezes para contar só derrota, só desgraça, quando você entrar no templo e vier na direção dele, ele vai pensar na mente dele: vixe, mais problema. Mais problema. Porque eu conheço pessoas assim. Aqui na igreja eu não conheço ainda. Se tem, eu não conheço. Mas quando é para salvar o casamento, quando é problema, doença, chama o pastor. Quando é fazer um voto, vamos lá e vamos chamar o pastor. Agora, quando recebe a bênção, é poucos que vêm compartilhar com o pastor. É poucos. Muito poucos. Então, se você entrar na igreja, procurar o seu líder só para contar o que você não conseguiu, você vai virar uma figurinha carimbada. E ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. E vai dizer sempre a mesma coisa. Como ele disse para mim, sempre a mesma coisa. Eu até parei de falar. Porque a mesma coisa, é a mesma coisa. Toda vez que eu chego nele para falar: estou com problema com meu filho, estou com problema disso, estou com problema daquilo. Não é? Eu raramente procuro, mas quando eu procuro é só para falar que, olha, está ruim, está difícil. Ele fala a mesma coisa, por isso que eu não procuro mais. Vamos orar. Vamos orar. Aí você vai para casa, fala: poxa vida, o pastor falou para mim orar. Para mim orar é o correto. Você ora e se posiciona. Entende? Alguns anos atrás, muitos anos, não sei quantos anos foi, mas alguns anos, que eu, por imaturidade, escrevi uma carta longa, um texto longo, e publiquei no Facebook, nos grupos da igreja, e saí me desligando da igreja. Aí o pastor me respondeu: irmão, venha na escola bíblica no domingo, olha para isso, traga a sua revista, traga a sua oferta e um louvor, e nem cantar eu canto. Eu falei: não vou, e não vim, me desliguei, passei 3 meses aí. Aí um dia eu mandei uma mensagem para ele: precisamos conversar. Falou: tudo bem, vamos na Viva Noite, vou te pagar um lanche, parte boa. Aí fomos lá, aí eu disse para ele: vou fechar a minha Bíblia, vou doar os meus ternos, porque esse negócio de igreja não dá mais para mim. Só que quando eu saí da minha casa,
Falou, o pastor é carismático, é amigo, é culto e inteligente. Eu vou dizer para ele, porque essa era a minha intenção. Vou dizer para ele, vou sair, vou fechar a Bíblia, vou doar os meus ternos, não quero mais saber de igreja. Aí na minha mente, aí o pastor vai falar assim, não, irmão, o senhor não pode parar, eu preciso do senhor, a igreja precisa do senhor, vamos para a igreja, não vou te abandonar. Ele não falou nada disso, nada. Ele escutou. Depois falou, irmão, vamos orar. É só isso, vamos orar. Quarta-feira tem culto lá na igreja, se o senhor puder dar uma passada lá. Ó, eu vim embora indignado. Não, juro, é verdade. Eu vim embora indignado, com raiva. Falei, eu saí da igreja, agora eu falo para o pastor que vou desviar, e ele vai me perder para o mundo. Ele não fez nenhum apelo, irmão, pelo amor de Deus, volta. Ele me mandou orar, será que eu não oro? Mas não é que ele estava certo, não é que eu orasse, porque às vezes, o pastor da igreja, ele não pode te dar o peixe, ele tem que te dar a vara para pescar. Você precisa pagar o preço. Eu pesco, eu já estou há 2 meses sem pescar e estou aqui agoniado. Pescaria requer persistência, paciência, muita paciência. A oração é a mesma coisa. O pastor da igreja é a mesma coisa, ele te dá a vara para você ir pescar. Foi o que ele fez comigo. Vamos orar, irmão. E eu fiquei em casa nesses dias pensando, orar, mas será que eu não oro? Eu oro e nada acontece. Aí eu percebi, no texto de Samuel, no verso de número 10, eu tenho que orar, é necessário orar. A oração, ela é indispensável, mas você precisa se posicionar, precisa se levantar, entende? Precisa dizer assim, ó, eu estou aqui, usa-me. Lembra de Isaías, quando Deus fala, quem enviarei? Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, sem saber o que estava falando. Então, o que é que nós devemos fazer com as nossas dificuldades? Se posicionar diante dela, mudar a nossa postura, olhar para nós mesmos e dizer, eu preciso mudar. Ou, você quer uma receita? Vou te dar uma receita. Eu tenho isso comigo. Quando você não tiver ninguém para conversar, para se queixar, ou para confabular entre você e a outra pessoa, o que fazer, o que devo, que atitude devo tomar, você tem que se colocar na frente de uma pessoa importante. Você não pode falar com qualquer um. Você tem que conversar, compartilhar as suas fragilidades, as suas necessidades, as suas dificuldades com uma pessoa importante. E aonde eu encontro essa pessoa importante? Porque quando eu quero falar com alguém importante, eu procuro esse alguém importante para falar com ele. Eu vou para frente do espelho e olho a minha imagem refletida no espelho. Aquela imagem que está refletindo no espelho é uma pessoa importante. Porque quando eu olho para a minha imagem refletida no espelho, eu me imagino outra pessoa. E aí eu começo a conversar comigo mesmo, eu preciso mudar. E começo a traçar os pontos da mudança. Você é uma pessoa importante para você e para Deus. Se você não mudar a sua postura, não mudar a posição, não se colocar de pé, você vai passar o ano todinho aqui e nada vai acontecer. Nada vai acontecer. No verso 11, e eu já vou terminar. Quando Ana no verso 10 muda sua postura, ela desperta a atenção de uma única pessoa.
do sacerdote. Ele a observa. E sem entender, ele vai até ela. E a sua ação é tão anormal do que era antes, que confunde a mente do sacerdote. Confunde a mente dele. Ao ponto dele indagar ela se ela está embriagada. E o texto ficaria tão maravilhoso se ele fosse complementado: estou embriagada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque era isso que ela tinha. Ela estava embriagada pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, porque ela balbuciava com ela mesma, ela conversava com uma pessoa importante que ela era mesmo, sobre a sua mudança. E aí ela se direciona a Deus, porque no verso a seguir ela faz um voto para com Deus. Meu irmão, não há nada maior do que o Deus que você serve. Porque Deus, ele é pontual. Ele é pontual. Por isso é necessário a perseverança. Por isso é necessário a postura. Opa, não deu certo hoje, mas vai dar certo amanhã. Por isso que eu iniciei dizendo: nem todos os seus planos, nem todos os seus projetos se cumprirão ao findar do ano. De repente seu negócio pode fracassar. De repente você pode perder o emprego que você gosta. Ai, ai, ai. De repente você comprou e não conseguiu pagar. De repente a sua saúde, que já não era tão boa, ficou pior. Mas você não pode perder a sua perseverança e a sua postura. Lembra de José? Gênesis capítulo 40, no verso a seguir, quando José interpreta 2 sonhos na prisão. E o padeiro e o copeiro, angustiado por não entender o que havia sonhado, e José diz para ele: ei, eu sou hebreu. E ele interpreta o sonho do copeiro. Ele diz: em 3 dias Faraó reintegrará você ao seu posto, e você estará servindo novamente vinho a ele. Aí José disse assim: porém, quando estiver na frente do Faraó, lembra-te de mim, fale bem de mim, fale que eu sou hebreu, que eu sirvo a Deus, lembra de mim. E o padeiro, meu amigo, infelizmente, dentro de 3 dias, o Faraó vai cortar a sua cabeça. E quando o trâmite acontece, o copeiro volta a servir Faraó, mas não se lembra de José. E aí, muitas vezes nós pegamos o texto, usamos a figura do copeiro para sacrificar aqueles que não se lembram de nós na presença do mais importante. Mas o texto não nos ensina isso. O texto de Gênesis capítulo 40 nos ensina que Deus é pontual. E Deus te colocará no lugar que Ele preparou para você no tempo dEle. Porque o copeiro nada mais é o que serve o rei, o faraó. Todas as vezes que ele fosse servir um vinho, primeiro ele tomava, para se certificar que não tinha veneno, que era de boa safra, que tinha boa procedência, e depois servia ao faraó. E ele nunca falou de José para o faraó. Por quê? Porque a única vaga que tinha no Egito era a vaga de padeiro. E nada contra aí o padeiro, o confeiteiro, são profissões muito dignas. Mas olhando para o âmbito espiritual, não era a padaria que Deus havia preparado para José.
Deus havia preparado o governo para José, mas no tempo de Deus. Então os anos que José passou lá, esperando que o copeiro falasse bem dele para Faraó, e que Faraó mandasse libertar José, foi um tempo de aprendizado, de crescimento, de maturidade. Então as dificuldades que Deus permite que nós passamos, as percas que Deus permite que nós sofremos, os nãos que nós levamos durante todo o tempo na nossa vida, dos fracassos muitas vezes iminentes à nossa frente, Deus permite. Por que é que Deus permite isso? Para nos trazer maturidade espiritual. Porque lidar com a bênção é mais difícil do que lidar com a derrota e com a adversidade. É mais difícil. Porque quando você está na agonia, você busca a Deus. Quando você tem tudo, por que é que eu vou buscar a Deus? Se eu já estou farto de tudo. Não é assim o homem que separou os seus celeiros e depositou todo o azeite lá dentro e disse: farta-me, ó alma, que o meu celeiro está cheio. E aí alguém diz: tolo, ainda essa noite Deus pedirá a sua alma. Eu não preciso de mais nada porque eu tenho tudo, então eu vou cultuar para quê? Vou falar com Deus para quê? É mais fácil tratar na adversidade do que lidar com toda a sorte de bênção do mundo. Por isso que Deus nos abençoa como um conta-gotas, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Aí quando você está bem frágilzinho e começa a dialogar com Deus: Senhor, estou frágil de alma, o meu espírito está abatido, me fortalece. Deus pinga um pouquinho mais da unção e você vai se levantando. E aí você vai ouvir de muitas pessoas o que eu ouço de muitos aí: como você consegue? Como você lidar com tudo isso? Como você sobrevive? Como é que o seu casamento não se despedaçou? Porque todo dia eu oro e peço um pouquinho mais, e Deus vai dando um pouquinho mais. Esse pouquinho nos permite ficar de pé, esse pouquinho nos permite caminhar, esse pouquinho nos permite alçar, esse pouquinho nos permite compartilhar, esse pouquinho nos permite abençoar, esse pouquinho nos permite chegar ao nosso objetivo, no ponto estratégico de Deus. E uma vida de oração, ela traz inúmeros benefícios. Muitos benefícios. Um deles é agregar o fruto do Espírito na nossa vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Porque muitas vezes nós perdemos o nosso domínio próprio. E quando nós perdemos o nosso domínio próprio, é como se fechássemos a porta que Deus abriu para que nós pudéssemos prosperar. Estávamos aqui fazendo telhado, e eu numa alegria imensa, quando estávamos parafusando a última telha, que êxtase, que momento lindo. Aí o nosso amigo aparece lá, e aí começa a falar lá de baixo. Eu comecei a tremer que nem um bambu, que nem uma vara. Aí rapidamente no meu consciente eu falei: Senhor, não me deixa perder o meu domínio próprio. E aí comecei a falar com ele: calma, nós não terminamos. Quando nós terminarmos, você olha. E o Adalberto me viu tremendo, falou: irmão, não dá atenção para ele, deixa ele falar sozinho. Precisamos de domínio próprio. Porque pessoas assim nos desviam da bênção de Deus. Esses estão de prontidão para bloquear o caminho do cristão a todos os momentos. Pode haver a maior bagunça, o furdunço, o que for aí nessa rua, nunca incomodará ele. Você levantou o som um pouquinho aqui, vai incomodar ele, porque a luz não
se manifesta sobre as trevas. A luz se manifesta sobre as trevas. Então, todas as vezes que você se posicionar, você despertará a atenção dos demais. E quando você receber a atenção daqueles que você não tinha, aproveite para mudar a vida, mudar a situação dele. Isaías de número 40, e eu vou terminar aqui, verso de número 28, 29, 30 e 31. Esses versículos deveriam ser aqueles que fossem gravados na nossa mente e escritos no nosso coração. É uma resposta de Isaías àqueles que se queixam de fraqueza, por não conseguir, por não ter, porque muitas vezes não tem disposição para esperar, porque muitas vezes entendemos que o nosso tempo tem que ser adiante do tempo de Deus. Ou muitas vezes nós falamos assim: se Deus quiser me abençoar, Ele abençoa. Deus quer abençoar o seu povo em instantes, em todos os momentos. O problema é que o povo muitas vezes não abre a porta para que as bênçãos de Deus caiam sobre a sua vida. E no verso de número 28, não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu conhecimento. Os pensamentos de Deus para com o seu povo é um pensamento de paz, não é um pensamento de guerra. A guerra, quem produz, somos nós mesmos. Quando abrimos mão dos nossos sonhos, porque ele não se concretizou no nosso tempo. Quantos aqui nunca abandonou um plano? Porque esperou, investiu e nada aconteceu. Então eu mudo, eu rasgo a folha, jogo fora e parto para outra. Não é melhor tentar recomeçar de uma forma diferente, de uma postura diferente, para que o plano seja concreto ou concretizado? Desistir nunca foi uma opção para ninguém, mas é a opção mais prática que muitas vezes nós tomamos para nós mesmos. Quando o casamento vai ruim, porque eu tive um casamento muito ruim, os 2 primeiros anos foi muito bom. Não, os 9 meses, primeiros 9 meses foi muito bom. Quando eu me mudei para São Paulo, virou uma tragédia. Porque conheci pessoas ruins, associei-as como meus amigos, e vivi 7 anos terrível na minha vida. E quase destruíram o meu casamento. Um dia disse a minha esposa: vamos nos separar. E ela chorava. Sabe por quê? Porque quando você se vê envolto a um problema, principalmente conjugal, a primeira opção que vem, cada um para o seu lado. Vamos separar. Não, vamos resolver o problema, já fiz de tudo. Não existe já fiz de tudo. Há sempre uma busca ainda por uma solução. O problema é que o erro está em nós mesmos. Quando eu digo nós mesmos, quando eu estou falando de família, é no cônjuge. Alguém tem que mudar. Alguém tem que retroceder. Assim é no reino espiritual. Em alguns momentos da sua vida religiosa, você vai ter que dar um passo para trás para conseguir alcançar mais passos à frente. No reino espiritual, às vezes você precisa mudar a sua postura. Porque não está dando certo, então peraí, deixa eu mudar. O problema sou eu, não é Deus. Porque Ele é infinitamente incansável. E ninguém pode esquadrinhar os seus pensamentos. E aí nós colocamos a desistência como uma primeira opção. Eu desisto. E quando nós falamos no âmbito familiar,
Quantos casamentos se destroem? Quantos casamentos se acabam? Vamos nos divorciar. E aí o camarada ou a esposa casa de novo. E quem garante que o segundo será melhor do que o primeiro? Quem garante que o terceiro será melhor do que o primeiro? Os problemas são os mesmos. E na vida espiritual, os nossos problemas são os mesmos. O nosso pensamento, o nosso temperamento, a nossa postura, a nossa fidelidade com Deus. O nosso tempo é o nosso inimigo, porque temos tempo para tudo. E dedicamos 10% ou 5% do nosso tempo para Deus. Eu passei 5 dias na praia, confraternizei com os meus familiares, mas quando deu 10 para meia-noite, eu segui o mesmo ritual que nós fazemos aqui, me recolhi, meus irmãos, e eu estava na casa da minha sobrinha, na praia, vários quartos, a casa cheia, e eu entrei num quarto, entrei em outro, tudo fechado, falei, meu Deus, e agora? E agora? E aquela música, eu falei, meu Deus, e agora? De repente saiu alguém do banheiro, eu pá! Dentro do banheiro, fechei a porta, falei, aqui, eu vou orar, Deus não repara, mas é aqui mesmo. E eu tenho muitos planos. Isso é meu. Eu tenho muitos planos, muitos objetivos. E Deus sabe disso. E eu conversei com Deus. Senhor, o Senhor conhece os meus objetivos. Conhece os meus planos. Porém, e eu já faço essa oração há muitos anos. Te faço o mesmo pedido que todos os anos faço. Me dê sabedoria para administrar a minha família, o meu casamento, a minha vida espiritual. É disso que eu preciso. Porque com sabedoria, você consegue executar os seus projetos. Porque você consegue olhar para o seu eu e dizer, opa, o problema sou eu. Meu casamento era uma bagunça. E um dia, eu parei e sentei. Espera aí, eu estou há 8 anos casado. A minha esposa lava tão lavadinha as roupas, passa tão bem passadinho, faz uma comida tão gostosinha, tudo quanto é tipo de bolo, me trata como rei, seguiu os mesmos passos da minha mãe, separa minha roupa para tomar banho, põe minha comidinha no prato. Eu não vou no fogão. Eu tenho 31 anos de casado, eu não vou no fogão. E quando nós vamos comer na casa de outras pessoas, é ela que me serve na casa de outras pessoas. Tá a Mari aí que não deixa mentir. Aí eu disse, mas espera, meu casamento está tão ruim, e eu tenho tudo na mão, ela me trata como um rei, então o problema sou eu, não é ela. Quem tem que mudar sou eu, não é ela. E eu mudei. E estamos aqui. O meu pai disse para mim na porta da igreja, não casa, porque na sua idade eu fiz essa mesma besteira. E olha no que deu, eu disse, meu pai, se o senhor não puder entrar com ela na igreja, tudo bem, mas casar eu vou de qualquer forma. E eu já estou aqui, vamos completar 31 anos, se Deus não me recolher antes. Então, meus irmãos, só depende de você. Isaías está dizendo que não se pode esquadrinhar os pensamentos de Deus, e os pensamentos de Deus para conosco é um pensamento de paz, não de guerra. No verso 29 ele diz, faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então todas as vezes que você dobrar o seu joelho e falar, Senhor, eu estou aqui, tu sabe de todas as coisas, mas eu estou tão fraquinho. E Deus vai dizer, não meu filho, aí que tu está forte. Porque se você está dizendo que está fraco, presta bem atenção, você está dizendo que está fraco, mas está aqui dentro, é porque você está forte. Porque se você estivesse fraco, você não estaria aqui. Aí ele faz o que? Ele multiplica as suas forças. Aí ele diz assim, olha filho, os jovens se cansam e se fadiga, porque correm demais, brincam demais, e os moços de exausto caem, porque o cansaço físico vem. Quando ele está dizendo os jovens, os moços está referindo a nós, porque vai chegar um momento que você vai vir se arrastando, não por dor,
Não por fraqueza espiritual, cansaço físico. Cansaço físico. Aí no verso 31, quando você entra dentro da igreja cansado, com o seu físico abatido, com dores na sua articulação, que nem eu estou aqui, só Deus sabe como eu estou aqui. Aí ele vai dizer assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, e todos nós aqui esperamos algo no Senhor. Então eu não admito que você abra sua boca e diga: eu estou fraco, eu estou abatido, eu estou acabado, eu estou derrotado, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão.